Lucas capítulo 1, vamos começar do versículo 36, que diz assim: E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Versículo 38, disse então Maria: Eis aqui a tua serva, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Senhor, mais uma vez estamos na tua presença, pedindo a inspiração do teu Espírito para ministrar a tua palavra. E eu quero, ó Deus, me dirigir a todas as forças malignas que porventura tenham se levantado contra a palavra do Senhor, e repreendo em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, passagem conhecida da Bíblia Sagrada, nos primeiros versículos aí, primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, registrando aqui uma visita de um anjo a Maria, que estava anunciando a ela que dela nasceria Jesus, o Filho de Deus. Talvez uma das visitas mais importantes que os seres celestiais, que nós vemos durante a Bíblia Sagrada em alguns momentos, visitando servos de Deus aqui na terra, talvez esta tenha sido uma das mais importantes visitas, quando Deus designou o seu anjo para vir até ao lar, o lar de Maria, para anunciar a ela que dela nasceria o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas mulheres durante toda a história, no Antigo Testamento, toda a história de Israel, por que não dizer que desde o Éden, quando Deus disse para Adão que da semente da mulher nasceria um, que iria derrotar Satanás, esmagar a cabeça da serpente, desde então as mulheres lutavam para terem filhos de preferência homens, e que poderia ser este que nasceria para vencer Satanás. Passaram-se os séculos dos milênios, e um dia Maria recebe esta visita especial. Amém, irmãos? Você sabe que Deus pode fazer esse tipo de visita para a gente, né? Isso não acabou não, nós não adoramos a anjos, não pregamos, não falamos que anjo, nós temos esse costume, bom costume, né? Mas Deus continua, seres celestiais continuam, né? Nós vimos isso acontecendo lá na casa de Cornélio, nós vemos isso em alguns momentos no Novo Testamento acontecendo também, como aqui. E a gente percebe, irmãos, que aqui neste momento Maria recebendo esta visita, talvez ela não estivesse entendendo, porque os mistérios de Deus às vezes é difícil de ser entendido mesmo, né? Quantas vezes Deus fala que vai fazer, a gente sabe que Ele vai fazer, acredita que Ele vai fazer, mas surge dentro de nós uma pergunta: mas será que Ele vai fazer mesmo? Porque são coisas que aos olhos dos homens não tem como acontecer. E Maria estava diante de uma situação que era difícil de acreditar. Primeiro, ela ainda não havia se ajuntado com seu marido, era uma jovem virgem, e agora chega um ser celestial e diz para ela que ela terá um filho, e que a virtude do Espírito Santo estaria sobre ela, ela daria um filho. Coisa difícil de entender. E aí a gente percebe aqui o anjo, no versículo 36,
ele dá um testemunho que Maria ainda não sabia, para aumentar a fé de Maria. Maria, lembra da Isabel, aquela senhora já de idade, aquela senhora que conhecida na família como uma mulher estéril, que não dá filho, não tem como ter filho, porque é estéril. É sua prima. Ô Maria, sim, a Isabel, esposa de Zacarias, um obreiro lá. Sei de quem você está falando. Sabe de uma coisa, Maria, eu quero dizer para você, já é o 6º mês de gravidez para ela. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Já é o 6º mês para aquela senhora já de idade e que é estéril. Já é o 6º mês de gravidez para ela. Como os irmãos sabem, dela veio João Batista, nada mais, nada menos do que o maior profeta de toda a história da Bíblia. Aleluia. E aí ele diz ainda, sabe por quê, Maria? Porque para Deus nada é impossível. Uma das coisas, irmãos, que parece que Satanás até hoje não entendeu, é que para Deus nada é impossível. Aleluia. E nós, como crentes, servos de Deus, nós precisamos acreditar que para Deus tudo é possível. Aleluia. E aí Maria disse, sendo assim, eis aqui a tua serva. Porque para Deus, irmão, não importa se já passou da idade, ou se ainda não tem, biologicamente não tem condições, porque ela não havia tido contato com o homem. Para Deus isso, irmãos, é apenas pequenos detalhes que Ele resolve. Aleluia, para abençoar um povo aqui na terra. Sabe quem é esse povo, irmãos? É você, somos nós. Você pode levantar a mão para Deus e glorificar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero mesmo ler esse versículo para compartilhar com vocês algumas situações da Bíblia Sagrada, com alguns desencadeamentos diferentes, e dizer para você que sempre diante de um propósito grande de Deus, existe uma grande barreira. Existe diante dos grandes propósitos de Deus que não serão frustrados, eles serão cumpridos, queira ou não queira, serão cumpridos, mas sempre existe propósitos, barreiras. O apóstolo Paulo disse certa feita, gosto muito desse versículo, ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta e eficácia me abriu, porém há muitos adversários. Os adversários estão sempre próximos às grandes oportunidades. E o que a gente percebe, irmãos, é que uma das coisas que a gente olha para o Antigo Testamento, e até nós acabamos de ler no Novo também, que os grandes problemas geralmente aparecem bem no início das situações. Os irmãos já pararam, nós até falamos aqui na escola dominical em uma participação, enquanto a irmã Régia dava aula, muito boa a escola dominical hoje. Nós falamos, lembrando os irmãos, que as 3 matriarcas eram estéreis. A gente lê na Bíblia sempre uma repetição pelos grandes homens de Deus, nas suas orações, nas suas expressões, nas suas preleções, dizendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porém as suas esposas todas, a Sara, a Rebeca e a Raquel, biologicamente não tinha condições de ter filhos.
Mas por que é que Deus permite umas coisas dessas, irmãos? Já que para poder ter uma descendência, para poder formar uma nação, precisa-se de filhos. Já que para se preparar um povo, para que dele nascesse Jesus, que morreria na cruz para salvar a humanidade, por que será que existia estas situações? Eu disse, sempre diante dos propósitos de Deus na sua vida, na minha vida, sempre haverá uma grande barreira que terá que ser transposta. E nós temos que entender uma coisa, que estas barreiras, elas não se vencem com estratégias. Eu já vi muitos grandes homens de Deus usarem de estratégias para resolver problema e passar adiante, e não conseguiram, porque as situações que aparecem diante de nós, igreja, tem que ser resolvida, aleluia, por meio daquele que nos chamou, que prometeu, que disse que iria acontecer, aleluia, aleluia. E a gente tem que entender que se ele prometeu, vai cumprir mesmo, não tem jeito. Mesmo que nós não sejamos dignos, não merecemos, não temos condições, mas temos que manter na nossa posição de servo de Deus, aleluia, de pé, diante dos adversários. Eu sei que aqui nesta noite tem alguém que chegou aqui pensando às vezes até em desistir por causa dos problemas que surgiram neste mês que passou contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua fé, contra a sua integridade, contra a sua moral. Mas você chegou aqui porque você venceu. O Senhor dos Exércitos derrubou a barreira e você chegou até aqui nesta noite e está aqui exaltando o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 16 de Gênesis, no versículo 1, está escrito que, ora, Sarai, que é Sara, mulher de Abrão, que é Abraão, não lhe gerava filhos, era estéril, não gerava filhos. Irmãos, olha a incoerência aparente. Deus disse para Abraão na sua chamada que ele seria pai, e pai de uma grande nação. Mas agora a sua esposa é estéril. Eu disse para os irmãos que às vezes nós queremos usar de estratégias, né? Aqui neste mesmo versículo, não gerava filho, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Pode ter certeza, obreiros, que o inimigo sempre vai tentar fazer com que você dê um jeitinho para as coisas acontecerem. Ele sempre vai abrir uma porta alternativa. Aleluia. Ele sempre, olha, minha irmã, Deus está falando conosco aqui nesta noite. Ele sempre vai dar, não deu desse jeito, mas desse jeito vai dar certo. Irmãos, se não deu do jeito que Deus quer na sua vida, sabe por quê? Porque ainda não chegou o tempo. Mas eu já estou com 98 anos. Não importa, irmãos. Isso é pequeno detalhe para Deus resolver na sua vida. Eu já não suporto mais, pastor, esperar. Eu não consigo mais controlar os meus desejos.
calma, calma, jejuma, ore, leia a palavra de Deus, venha para a casa de Deus, se ocupe nas coisas de Deus, que você vai passar por essa situação. Porque todas as vezes, irmãos, que a gente tenta uma alternativa, uma segunda alternativa, um plano B para aquilo que Deus tem, não dá certo, e atrasa ainda mais a nossa jornada até o lugar que Deus preparou para a gente. Propositalmente eu escolhi o Dia das Mães para falar esta mensagem. Aleluia. Irmãs, a senhora tem que se valorizar, mesmo que o teu filho não te valorize, mas você tem que se valorizar, porque você é protagonista da história. A humanidade permanece como Deus quer que permaneça por causa de você. Aleluia. Deus te usou para ajudar nessa propagação da espécie aí, e o nome dele está sendo glorificado. Sabe por quê? Porque você está aqui nesta casa, você está orando pelo seu filho, você está orando pela sua filha. Muitos aqui, por meio das orações da mãe e do pai, há filhos médicos que estão dando vida para alguém, filhos que estão trabalhando de alguma forma e dando fruto e abençoando a sociedade, só por causa de você. E o inimigo muitas vezes quer colocar barreira. Tudo que o inimigo quer é levar os seus filhos para as drogas, quer levar os seus filhos para as coisas que não prestam desta vida, mas os seus joelhos estão calejados, e pode ter certeza que no momento certo Deus vai entrar com providência, e esses pequenos detalhes da vida, eles serão resolvidos. Sumandamas, orianderas. Ela tinha uma serva egípcia, irmão. Olha, eles já tinha saído, não dava mais para voltar, não havia ido para o Egito, né? Mas Egito significa retrocesso, significa voltar para o mundo. Você não vai voltar para o mundo. Pastor Célio, mas não deu certo, pastor Célio. Meu casamento não deu certo. As coisas não deram certo para mim. Fica na sua posição, na posição de Deus. A posição que Deus te colocou. Fique, espere. Irmãos, as coisas no tempo de Deus, irmãos, elas são saudáveis. Elas são saborosas. Aleluia. As coisas no tempo de Deus, irmãos, você não tem dúvida. Não tem coisa melhor do que você não ter dúvida daquilo que Deus te deu e na posição que Deus te colocou. Você não tem dúvida. Você esperou e Deus te deu, é seu, e o que é seu, o inimigo não vai tomar, não vai frustrar o plano de Deus na sua vida. É por isso, mocidade, vamos nos segurar neste mundo. Nós não vamos nos misturar com este mundo. É por isso, igreja, que pode vir o maior cantor, o Roberto Carlos, sei lá. Estou falando da época lá passada, pastor Domingo, de hoje eu não conheço, né? Pode vir quem for lá na pecuária, o crente verdadeiro não vai lá. Crente verdadeiro não vai lá. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tem um compromisso com os céus. Ele tem algo que preenche ele mais do que qualquer coisa nesta vida. Ele não vai lá. E o inimigo fica preocupado, mocidade, com você que não foi lá. Aleluia, você não foi lá. O inimigo fica preocupado com você, tenta de todas as formas, mas você não se dobra diante dele, porque o seu compromisso é com aquele que não muda. Aleluia. Porque eu não acredito que crente que vai tomar a ceia hoje vai lá.
e ainda chora e glorifica o nome do cantor lá. Ah, não glorifica não, como é que fala? Aplaude, né? Eu acho que não foi. Para mim não foi não. Pastor, mas é difícil demais. Não é não, porque eu fui criança na igreja, adolescente na igreja, jovem na igreja, casei na igreja, tô velho na igreja e nunca fui. Não tem problema e não me falta nada não. Deus me abençoou, estou abençoado até hoje. E eu não sou mais bobo do que ninguém de lá não. Eu acredito que não. Porque eu vejo tanta gente aí que se diz ser alguma coisa na vida dando bobeira, que não tem compromisso com Deus, mas é bobo. Já pensou um povo besta? Político besta, empresário besta. Eu não me acho menor do que esse povo, não. Situações alternativas. Agar. Irmãos, pode ser que Agar esteja até dentro da sua casa, viu? Cuidado. Talvez Agar seja aquela sua melhor amiga. Cuidado. Cuidado. Tenha cuidado, irmãos, com as opções que o mundo oferece. Aqui nós vemos, irmãos, o modelo. Nós vemos aqui o modelo. Lá em Gênesis, no capítulo 25, versículo 21, e diz: Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Modelo. Tem jeito, não tem? Tem jeito. Deus não ia colocar alguma coisa para a gente fazer que não tem jeito de ser feito. Eu acho que não. Ou será que vai? Será que Deus vai colocar alguma coisa impossível para a gente? Não. Pode ser impossível para você, mas se você seguir o caminho de Isaque, não terá problema que vá subsistir diante de você, porque você vai vencendo, passando por cima. As barreiras vêm e você passa por cima. A onda vem e você dá um salto e cai do outro lado. Você vai embora, você vai andando, você vai prosseguindo. Aleluia. Às vezes você aperta um pouquinho, mas agora eu vou jejuar. Não está dando só oração não, só oração e leitura da Bíblia, eu vou jejuar. Eu vou jejuar mais dias, não vou jejuar. Irmãos, eu lembro de uma vez, eu era mais jovem, ainda tinha mais saúde. Foram 120 dias orando e jejuando. Irmãos, Deus ia dando uma graça, uma bênção para a gente, mocidade, que esse mundo parece que cheira mal para a gente, e parece que a gente anda nas ruas, aquela alegria interior, pastor Domingo, aquela felicidade, aquela vontade de cantar, aquela vontade de adorar a Deus, aquela vontade de pregar, aquela vontade de visitar, aquela vontade de fazer as coisas de Deus, cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Se a gente fizer isso, irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Aquela vontade às vezes até de falar línguas estranhas, baixinho na rua, andando de bicicleta, entregando carta, falando línguas estranhas. Aleluia. E o nome do Senhor sendo glorificado na vida da gente. E as pessoas vendo isso, olhava para nós e tinha como um testemunho. Aleluia. Não tem coisa melhor, irmãos, do que alguém apontar o dedo: esse aí eu conheço. Aleluia. E o nome de Jesus ser glorificado na vida da gente. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí vem aqui, vamos ver outra situação aqui, olha.
Gênesis capítulo 30, verso 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Aí Jacó disse algumas palavras para ela, e no versículo 3 diz: e ela diz: eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. A promessa foi feita para quem? Quem que vai receber? Irmãos, não terceirize as suas responsabilidades. Pelo amor de Deus, não terceirize as suas responsabilidades. Não passa adiante, pastor, mas está difícil, não tem jeito, pastor. Não tem jeito de acontecer, não está vendo que isso não tem jeito? Você já ouviu isso? Alguém dizer para ele: não tem jeito não, você está ficando doido? Não tem jeito de acontecer não. O seu coração está fervendo, sabe que vai acontecer, mas não tem jeito. Tem jeito, mas eu tenho que fazer desse jeito. Não, desse jeito aí não, é do jeito, irmãos. As coisas de Deus, irmãos, são claras. Tem que ser Sara, tem que ser Rebeca e tem que ser Raquel. Pronto, ponto final, e acabou. As coisas de Deus, elas não são obscuras, difíceis de entender. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho dos céus. As coisas de Deus são simples. Jesus Cristo, lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 25, ele começou a se alegrar e sentir a presença ali mesmo, né? Porque já, como homem, ele já era a presença em si, né? Ele disse assim: graças te dou, ó Pai. Foi motivo de alegria que alegrou Jesus, né? Senhor dos céus e da terra. E o Tiago: que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aleluia. Mas tinha que ser fulana. Não, é você. Tem que ser H. Está mais nova, está no ponto. É você. Não vai ser ninguém, vai ser você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É você. Porque para Deus nada é impossível. Irmãos, essas situações trouxeram problemas que se arrastam. O filho de Agar, Ismael, é o pai dos árabes, da maioria dos países muçulmanos, que são inimigos dos seus meio-irmão Israel, que é o povo escolhido por Deus. Não traga problema para dentro da sua casa. Viu? Não traga problemas. São problemas que às vezes não terá solução nunca mais. O caso lá de Raquel, ela foi a mãe de José e de Benjamim, os dois filhos mais jovens de Jacó. Não precisa nem dizer o que aconteceu, né? O que os irmãos mais velhos fizeram com o mais novo José na época. Porque quando José foi para o Egito, Benjamim ainda não havia nascido. Então, o que os irmãos mais velhos fizeram com o mais novo, só porque ele era o filho da promessa.
Israel futuramente dividiu-se, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Houve confusão na nação, porque tinha filho de escrava, tinha filho de livre, tinha filho, e foi uma situação complicada, foi misturando tudo, irmãos, e deu um problema sério dentro da casa de Jacó. E os filhos de Jacó trouxeram muitos problemas para dentro da casa dele. Porque às vezes, irmãos, mesmo você orando, pode ser que aconteça alguma coisa na sua casa. Pode ser que um dos seus filhos desvie por um tempo. Mas a Bíblia diz que se você ensiná-lo no caminho, você junto com ele no caminho, quando ele envelhecer, ele não vai desviar. Houve aquele problema. Nós vemos aquele problema dentro da casa de Isaac, que Jacó enganou seu irmão, depois seu irmão queria assassiná-lo, ele teve que fugir, foi embora, mas depois voltou e resolveu tudo. Ele voltou para a casa do pai, para a região do papai. Claro que tudo aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Jacó aí foi ter problemas maiores ainda com seus filhos. É por isso, igreja, é por isso, jovem, seja fiel a Deus, não se adiante com o namoro. O rapaz, deixa eu dar um conselho para vocês, minhas filhas. O rapaz que quer te namorar e queira colocar a mão em você onde não deve, corra dele, porque ele não é homem de Deus, não tem compromisso com Deus e não vai te valorizar. Não vai. Eu falo isso, irmãos, porque eu já vi isso muito acontecer. Não vai. A não ser que você queira ter uma vida toda com dificuldade, enrolada, com lar, viu? Só porque Jacó enganou o seu irmão ou o seu pai, ele teve problema depois. Então, aquela pessoa que vai ser o seu marido, ele tem que começar a te respeitar hoje. Viu, jovens? Quando alguém se aproximar aqui dentro da igreja, fora da igreja, em algum lugar, com essas intenções, você diga: olha, aqui não, aqui você está falando com uma serva de Deus que tem compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Eu não aceito, não. E se ele insistir, você tem todo o direito de dar um tapa na cara dele. Ah, será que tem, pastor Domingo? Tem? Eu falei isso por minha conta. Isso aí eu acrescentei, não está na Bíblia não, viu, irmão? Isso eu pus por minha conta. Aleluia. Se você for fiel, irmãos, Ele será fiel com você. Pode ter certeza. Vai tudo dar certo. Mas lembre-se, diante das grandes oportunidades, sempre haverá um grande adversário, uma grande barreira. Mas se você permanecer de pé, firme, compromissado com Deus e a sua palavra, você vai transpor todas essas barreiras. E lá na frente, quando alguém falar o seu nome será respeitado. Tá bom? Firmeza, em nome do Senhor Jesus. Amém?